Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Astro Members. E agora nós estamos em mais um vídeo da série sobre marketing digital ou mercado digital para iniciantes. E nesse vídeo eu vou trazer mais um assunto que você que está iniciando precisa entender. O que é um copywriter ou o que um copywriter faz, ok? Olha só, eu já estava me esquecendo de te dar um aviso extremamente importante. Abaixo aqui desse vídeo tem um link para você se inscrever na Astron Academy. A Astron Academy é uma das melhores plataformas de ensino sobre marketing digital. Inclusive, eu vou te ensinar lá dentro. Sim, eu sou um dos principais instrutores que vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre marketing digital, sem letras miúdas, sem promessas mágicas ou questões mirabolantes. Então aproveita, clica no link que está aqui embaixo e se inscreve. Basicamente, para ficar mais claro, um copywriter é uma espécie de redator publicitário. Ai, arrumei confusão agora, arrumei confusão, porque vai ter gente, não, porque redator publicitário não é copywriter não é redator publicitário. Meu querido, minha querida, entenda, eu estou falando de uma forma que fique fácil das pessoas entenderem. E se você não concorda, vamos lá atrás, nos primórdios, os primeiros copywriters, eles se intitulavam de certa forma dentro ali de um parâmetro como redator publicitário. Até para que você que está começando entenda, o copywriter ele tem como objetivo, ele tem como função escrever textos persuasivos. Só que não é apenas isso. O copywriter ele tem a função, a responsabilidade de direcionar a comunicação de um especialista. Ele tem a responsabilidade de direcionar a comunicação de todo um lançamento, comunicação verbal e textual. Comunicação verbal no sentido de ele dá o direcionamento de como que deve ser a fala, as palavras, qual linha seguir, e aí o especialista, né, que é o produtor digital, ele coloca esse direcionamento para fora como conteúdo, como um pitch, ok? Então, o copywriter, ele é responsável pela parte da comunicação, ok? Muitas vezes ele vai escrever os anúncios, ele vai escrever os e-mails que são disparados em um lançamento ou em uma campanha específica. Ele escreve também o pitch, ele pensa ali como que o pitch pode ficar mais interessante. Ele cuida de toda a parte de comunicação, por assim dizer. Muitas pessoas dizem que o copywriter ele fica só ali na parte escrita, né? Mas eu digo que ele cuida da comunicação por quê? Não adianta você ter um produto com a escrita alinhada e uma comunicação desalinhada com o objetivo. O copywriter ele vai escrever, por exemplo, o script dos vídeos de vendas. Alguns até escrevem algumas coisas ali sobre alguns vídeos de conteúdos que são intencionais para a venda. Eles escrevem toda a parte textual de uma página de vendas, da página de captura, toda a parte textual, ok? Que tem como objetivo a venda, que tem como objetivo um resultado no final, é a responsabilidade de um copywriter, combinado? E a parte da comunicação também é interessante que o copywriter ele esteja envolvido. Para que você não confunda, a parte de conteúdo ela é feita por um social media, por um conteudista muitas vezes. Porém, se for um conteúdo mais estratégico que tem como objetivo vender, aí é interessante passar pela mão de um copywriter, porque ele vai pensar em toda a estrutura, em toda a arquitetura dessa publicação, desse conteúdo, visando o resultado de venda, visando um resultado de cadastros maiores dentro de uma campanha, de uma estrutura que está sendo utilizada. Você vai observar muitos textos em anúncios do Facebook ou do Instagram que foram escritos por copywriters. E eu falei que o copywriter seria como uma espécie de redator publicitário, porque o copywriter ele dá aquelas ideias de chamada para o anúncio,
para uma imagem mais estática, e era uma função que um redator publicitário fazia antigamente, né? Não sei como está hoje com toda essa expansão do mercado publicitário, porém é uma função bem parecida. É que mexe muito no ego, né? Copywriter é copywriter não é redator publicitário. Mas por que isso? Porque com essa divisão, né? Divisão não, mas com esse novo movimento do mercado digital, produtos digitais, então precisa, né, ter aí uma nomenclatura específica para separar, porque muitas vezes os copywriters hoje, atualmente, eles estão muito mais focados em questões do mercado digital. Porém, existem copywriters que trabalham ainda com questões físicas, né, com uma publicidade, uma campanha. Então, o objetivo, a responsabilidade dos copywriters é essa parte textual, essa parte de comunicação. Se você quer se tornar um copywriter, saiba que você precisará ler bastante, ler e escrever, porque você precisa ter um vocabulário muito amplo. O seu vocabulário ele não pode ser reduzido, ele precisa ser amplo, ele precisa ter uma estrutura muito maior do que de pessoas, vamos dizer assim, que trabalham em outras áreas. Como copywriter, você precisa ter uma sensibilidade na fala, na escrita e na comunicação para conseguir escrever os textos. E além da parte textual, você vai precisar se colocar muito no lugar do outro, no lugar do lead, da persona, do público ideal, né, que vai ser o público comprador. Eu lembro que um dos cursos que eu fiz, que foi com um dos maiores copywriters do Brasil, depois desse curso, eu até comprei um bonequinho. Cadê esse boneco? Eu comprei um bonequinho de madeira que eu utilizava esse bonequinho todas as vezes que eu ia escrever uma copy para olhar para esse boneco e falar assim, eu estou escrevendo para uma pessoa. Né? Então eu preciso criar uma comunicação que converse com uma pessoa. Quando eu falo uma pessoa, não é porque eu quero atingir uma única pessoa em específico, mas é porque eu precisava entender que tinha uma persona. Então tem um estudo por detrás, né, da persona. O copywriter ele não escreve o texto de forma aleatória, ele busca encaixar a comunicação que ele está escrevendo com a comunicação do produtor, de modo que essa comunicação pareça que foi de fato escrita pelo produtor, mas que se comunique, que se conecte com a audiência, com a persona, com o público, né? O público ideal, que é o público comprador. Então eu tenho esse bonequinho aqui faz tempo que eu não uso mais. Eu lembro até que uma vez eu estava escrevendo uma copy para um produto voltado para maternidade, e aí eu fiz algo mais ou menos assim, ó. Como se fosse alguém segurando um bebê aqui, ó. Eu fiz tipo assim, ó. E aí eu deixei assim do lado do computador e comecei a escrever e olhava e falava assim, tá, eu tô conversando com uma mãe. Minha persona é a mãe. Então tinha certas coisas que eu escrevi e eu falava, putz, isso aqui eu tô pensando com a cabeça do pai. Não, peraí, eu tenho que buscar me colocar no papel da mãe pra conversar com a mãe. E aí às vezes eu fechava o olho e tal, buscava imaginar e escrever. Porque essa é a função do copywriter, né? Conseguir fazer com que o texto que ele está escrevendo se conecte com a pessoa, né? Que a pessoa ao ler, ela fala assim, putz, é isso que eu tô passando. Talvez você já passou por isso, talvez você já leu algum anúncio, alguma página de vendas, você já leu alguma coisa na internet, um e-mail e falou assim, nossa, parece que tá falando da minha vida, parece que essa pessoa estava aqui do meu lado. E essa é a função do copywriter, né? É criar essa conexão através das palavras. Writer, né? Que é da escrita. A função de um copywriter no mercado digital, ela é essencial. Nós temos aí o produtor, né? Ou, no caso, quando você tem uma marca, você não tem uma pessoa em específico que é o produtor, mas vamos pensar no caso de pessoas que são produtoras, né? Ou produtores, no caso, e é uma função extremamente necessária. Por exemplo, eu estou aqui como instrutor, como professor, como mestre, como um produtor, né? Eu estou aqui como um produtor. Então, precisa em algumas situações de alguém ensinando, transmitindo conhecimento, porém, para que os resultados eles aconteçam de modo profissional e com escala e tudo mais, você precisa, é extremamente necessário
ter um copywriter, porque se você não tem uma comunicação alinhada, se você não tem uma comunicação que de fato gere conexão, dificilmente você vai conseguir atingir seus resultados. Uma vez que nós temos o tráfego, por exemplo, que ele expande a mensagem, se ele expande uma mensagem ruim, não vai dar resultado. Então é uma sinergia, né? De fato é uma estrutura onde cada um tem ali as suas responsabilidades e a sua necessidade. Porém, a parte do copywriter, a parte de copy, a parte escrita de comunicação, eu acredito que é uma das mais essenciais e extremamente necessárias. Entre contratar um copywriter e vamos colocar aí, tipo, um designer, inicialmente, o foco seria o copywriter, né? Porque o verdadeiro copywriter também, ele tem uma mente estratégica. Ele é uma espécie de estrategista, assim como o verdadeiro gestor de tráfego. Então ele não vai só escrever o texto, ele vai pensar nessa escrita de uma forma estratégica. Então você que deseja ser um copywriter, saiba que você também vai precisar ser uma espécie de estrategista. A questão é que você vai buscar pensar nessas estratégias a nível de uma comunicação. Mas o copywriter ele é extremamente necessário, porque são as palavras contidas no anúncio que pode afastar o público, né? Repelir o público, ou que pode aproximar esse público para um lançamento, por exemplo, e fazer com que a conversão da página de captura seja alta e o custo por lead desça, né? Fique menor. Então eu pago menos para ter mais pessoas dentro da minha base. É a comunicação escrita de um anúncio que faz com que um público frio tenha interesse por um produto que ele não conhece, de uma pessoa que ele nunca viu na vida, e às vezes vem a comprar ou faz essa pessoa se afastar e comprar de outra pessoa. Então a parte do copywriter é uma parte essencial, é uma parte assim, fundamental, né? Fundamental. Eu já vi lançamentos dando ruim por uma comunicação desalinhada, como eu já vi lançamentos incríveis acontecendo e gerando muito resultado, porque tinha uma comunicação assim, cirúrgica, sabe? Eu já vi produtos de perpétuo vendendo muito por conta de uma comunicação cirúrgica, alinhada, precisa, e o mesmo produto, antes de ter essa reestruturação da comunicação, não vender nada e o público era o mesmo. Então essa parte da comunicação é extremamente necessária. Eu acredito que é uma das mais necessárias dentro de uma estrutura digital, tá? Não que as outras não sejam, mas se você não tem uma boa comunicação, você vai ter dificuldade. Se você não tem essa habilidade de escrita, você vai ter dificuldade para escrever página de vendas, para escrever anúncio, para escrever e-mail, para ter uma linha de raciocínio em um vídeo de vendas, para ter uma linha de raciocínio em um vídeo de lançamento. Então é uma área incrível. Se você quer começar a trabalhar no mercado digital como prestador de serviço, tem facilidade com textos, eu super te indico, eu super te apoio você estudar e se capacitar. Inclusive é uma área assim que falta mão de obra. Profissionais que são bons, eles já estão trabalhando em projetos gigantescos, e acaba que, infelizmente, muitas pessoas não contratam quem está iniciando porque a pessoa às vezes não tem ali as habilidades, a experiência. Inclusive, se você quiser, se você quiser, comenta aqui embaixo que eu solte um vídeo, que eu grave um vídeo aqui pro canal dando dicas para copywriters iniciantes, né? Para como que você pode fazer para gerar essa experiência e gerar mais confiança para as pessoas que vão te contratar. Então, essa área assim, é uma área incrível. Se você está começando agora no digital, quer começar como prestador de serviço, é uma área assim fantástica mesmo. Então é essa parte, né? E aí você pode estudar através de livros, você pode buscar sweep files, que são tipo arquivos roubados, né? Não gosto do termo roubados, mas sim, é um banco de textos, é um banco de cartas de vendas, são textos que já foram escritos há 30 anos atrás, 40 anos atrás, como textos mais recentes. Faça aí, salve suas referências textuais, porque você pode utilizar. Eu lembro que teve um treinamento que eu fiz uma vez e tinha um exemplo em uma aula específica, eu usei aquele exemplo, disparei um e-mail, fiz uma publicação na época e nós tivemos aí quase R$2.000 em vendas de um e-book de R$20, só utilizando uma coisa simples, né? Então salvar essas referências é de grande importância. E é isso que um copywriter precisa, né? Ele precisa ter muitas referências textuais, porque em momentos específicos ele pode utilizar essas referências para
entrar informações e essas informações que entraram, elas vão se combinar mediante a necessidade que ele tem, o objetivo que precisa ser alcançado, e aí sai com uma informação nova, diferente, estruturada, cirúrgica e que auxilia muito aí nos resultados das vendas, tá bom? Então, se você gosta de texto, se você é uma pessoa mais racional, em alguns momentos entenda também que você vai precisar ser mais empático, se colocar no lugar do outro, né? Na época eu até peguei esse bonequinho aqui para me lembrar disso. Ser copywriter pode ser uma função extremamente importante e interessante para você, ok? Lembra que tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a maneira correta de começar. Então, se você entender aquela base, que é a sua base comportamental, você também consegue entender se o trabalho como copywriter é um trabalho legal para você, porque é um tipo de trabalho mais introspectivo, é um trabalho entre você e o computador. É muito tempo de pesquisa antes de sentar e escrever, né? O verdadeiro trabalho do copywriter começa antes da escrita. Então é muita pesquisa, é muita busca de referência, é muito entendimento do público para depois sentar e escrever de fato. Eu acredito que 90% acontece antes da escrita e só 10% do trabalho de um copywriter, um verdadeiro copywriter, um copywriter excelente, só 10% do trabalho é a escrita, porque todas as informações elas vêm antes, né? E aí depois ele só precisa juntar e colocar ali no texto, passar o direcionamento. Então é muito tempo às vezes na frente do computador. Foi um dos motivos pelos quais eu não segui como copywriter, né? Quando eu comecei a estudar, me dediquei curso, livro, de noite, o dia inteiro, escrevendo, mas aí eu percebi, né, até com base no vídeo que eu mencionei sobre como começar, eu percebi que a minha base comportamental não é uma base, a minha naturalidade comportamental não se adequa tanto ao trabalho do copywriter, porque seria eu e a máquina, né, seria eu e o computador. E aí eu falei, não, eu gosto de interagir com pessoas, eu gosto de comunicação, eu gosto de me comunicar, de me expressar, e aí não dei sequência nem na parte de copywriter, nem na parte do gestor de tráfego. Então, tudo que eu estou passando aqui para você, desde o primeiro vídeo, não é achismo, né? Eu experimentei, eu experienciei, eu trafeguei em todas as áreas do mercado digital, com dedicação, com estudo, com empenho, por um período, com trabalho, fazendo projetos, para conseguir entender como que cada área funciona, né? E também conseguir compreender quais áreas fazem sentido para mim, quais áreas não fazem. Então, eu indico para você entender essa tua base comportamental, ver se você se adequa a longas jornadas na frente do computador, você e o computador sem muita interação, porque você precisa estar focado para depois conseguir escrever os textos. Porém, é uma profissão aí muito interessante a nível de remuneração e resultado, e também é uma profissão extremamente necessária no mercado digital, como já mencionado. Uau! Parece que eu não estava respirando. Brincadeiras à parte. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para auxiliar o canal da Astron a crescer cada vez mais e mais pessoas terem acesso a esses conteúdos. E deixe o seu comentário com sugestões, dúvidas, feedbacks e também pedidos de novos vídeos.